Talvez exista nos livros uma espécie de instinto que os leva para as mãos dos seus leitores ideais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu venho fazer o segundo episódio da rubrica Lendo as sugestões dos meus seguidores. Hoje nós vamos falar sobre este livro, A Sociedade Literária da Tarte Casca de Batata. Este livro é escrito por duas autoras, Mary Ann Shaffer e Annie Barrows. Este livro foi-me oferecido pela Catarina. Ela enviou-me 2 livrinhos e foram 2 livros que eu adorei. Desde já, Catarina, mais uma vez, muito obrigada por esta prenda. Este livro eu terminei ontem e precisava mesmo muito de vir conversar com vocês. Este livro é todo escrito através de cartas e ele começa em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. A nossa personagem principal, a Juliet, é uma escritora. Ela era jornalista e na altura da guerra ela escrevia crónicas para um jornal. As pessoas gostaram tanto das crónicas, tanto da maneira como ela escrevia, que ela compilou todos aqueles artigos dos jornais e transformou num livro. No início deste livro, a Juliet está a escrever ao seu editor e ela está à procura de uma nova inspiração para escrever outro livro. No meio das digressões, no meio das leituras de livros, no meio das sessões de autógrafos, a Juliet chega um dia à casa e tem uma carta de um desconhecido à sua espera, do Domsey. Este homem vive na ilha de Guernsey e ele escreve-lhe a dizer que encontrou um dos livros dela num alfarrabista, numa loja de livros usados lá na ilha. E então ele escreve-lhe na esperança que ela lhe possa enviar mais algumas obras do escritor Charles Lamb, que é um escritor que ele gosta muito. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, na ilha já não é possível encontrar livros. Então ele escreve à Juliet na esperança que ela o consiga ajudar. Ele também naquela carta ele diz que faz parte de uma sociedade literária. Ele explica-lhe que a sociedade literária começou da maneira mais incomum. Tudo por causa de um jantar, de um porco assado e para escapar à prisão nazi. A Juliet fica então mesmo muito curiosa, ela envia o livro para o Domsey, mas ela também envia uma carta a perguntar que quer saber mais coisas sobre aquela sociedade, porque é que eles chamam a Sociedade Literária da Tarte Casca de Batata, e ela também quer saber mais pormenores sobre a ocupação nazi na ilha de Guernsey. Entretanto, a Juliet recebe uma proposta para escrever um novo artigo sobre a importância da leitura, sobre a importância da literatura nos tempos de guerra. E ela inspira-se nesta sociedade e como os livros ajudaram estes habitantes desta ilha. Aos poucos, todos os membros da sociedade literária começam a se corresponder com a Juliet e a contar como é que aquela sociedade, como é que os livros os ajudaram a sobreviver àquela ocupação, a sobreviver aos tempos de guerra, às privações e às dificuldades que eles passaram. Por exemplo, nós vamos descobrir que durante a ocupação nazi, todas as crianças de ilhas, ou quase todas as crianças da ilha, foram enviadas para a Inglaterra. Os seus pais tiveram que ser afastados dos filhos. Nós vamos ver que naquela ilha, muito rica em agricultura e pecuária, por exemplo, os alemães confiscavam os bens, confiscavam os animais e os porcos eram um dos animais que os alemães confiscaram. Então, numa certa noite, os habitantes da ilha conseguem esconder um porquinho e como já há imenso tempo que eles não comiam carne, eles reúnem-se, alguns amigos, para ter uma refeição e poder esquecer por momentos os horrores da guerra. Nós vemos que quando eles vão regressar a casa, são parados pelos alemães, já passa da hora de recolher. E uma das personagens, a Elizabeth, que é uma personagem muito especial, uma personagem que tem um papel muito importante nesta história, ela do nada diz que eles vêm de um clube de leitura, de uma sociedade literária. E assim começa a Sociedade Literária da Tarte Casca de Batata. Os alemães, no dia seguinte, querem ir ao Clube do Livro, não é? Esta sociedade, então eles começam à procura de livros na ilha. E é assim que nasce este clube. A Juliet fica mesmo intrigada. Ela sente que estas pessoas são amigos que ela nunca conheceu e ela tem uma ligação muito especial com eles. Então ela
faz as malas e vai para a ilha de Guernsey. E aqui a nossa protagonista vai viver uma bonita aventura. Ela vai descobrir o impacto que a guerra teve naquela ilha, naqueles habitantes. E aos poucos, conforme o livro vai avançando, nós vamos ver o que é que aconteceu a estas personagens. Por exemplo, a Elizabeth, que é uma personagem que já não está naquela ilha, nós vamos ficar a saber o que é que aconteceu a esta personagem, o que é que ela fez, por exemplo, para ser mandada para um campo de concentração no continente. Este livro é um livro muito bem escrito, ele está escrito, nós vamos ficando a descobrir toda a história através das cartas da Juliet para a Sophie, que é a sua melhor amiga, da Juliet para o seu editor, entre os membros da sociedade. E é algo muito interessante, nunca tinha lido um livro assim, todo escrito por cartas de vários pontos de vista. Eu achei que não ia conseguir me ligar, me conectar ao livro, mas enganei-me redondamente, porque estas escritoras escrevem mesmo muito bem. As descrições da ilha são lindíssimas. Deu-me vontade de marcar, depois desta pandemia toda a passar, deu-me vontade de marcar uma viagem e ir visitar Guernsey. Este livro é uma maneira de nós conhecermos um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o que é que se passou nas ilhas do Canal da Mancha, mas de uma maneira um pouco mais leve. O livro tem partes difíceis, tem partes que nós vemos, por exemplo, que trabalhadores, trabalhadores de campo de concentração vieram trabalhar para a ilha, vieram trabalhar e as pessoas, os habitantes da ilha, tentavam os ajudar e se fossem apanhados a ajudá-los, eram presos. Nós vemos, por exemplo, as bonitas praias desta ilha estavam cheias de minas, as pessoas passaram por imensas privações, as pessoas tinham um horário de recolher. Os alemães eram bastante mesquinhos e por vezes eram bastante maus com os habitantes da ilha. Tudo isto é-nos revelado através das cartas. Temos cartas que são mais leves, temos cartas que são mais divertidas, mas depois temos cartas que nos vão revelando a tristeza e o que foi esta guerra. Este livro maravilhoso, eu dei-lhe 5 estrelas, foi uma leitura fantástica, mais um livro para quem gosta de ler sobre a Segunda Guerra, mas um livro de um ponto de vista diferente. Este livro também já existe um filme, foi gravado em 2018 para a Netflix e eu também assisti ao filme. Logo que eu terminei a leitura do livro, eu fui direitinho a assistir este filme. O filme está, de certa forma, fiel ao livro. Temos algumas personagens que aparecem-nos no livro que o filme não tem destaque no filme ou simplesmente não aparecem, enquanto que os membros da sociedade convidam a Juliet para vir conhecer a ilha. No filme ela toma esta iniciativa e vai. Temos algumas disparidades, temos algumas diferenças, mas nós conseguimos ficar com uma boa ideia do que é que se passa aqui no livro. Sem dúvida, o livro é muito superior ao filme, eu vou dar as 3 estrelas e meia. Eu gostei de ver o filme, mas não foi tão impactante como o livro. O final também tem algumas diferenças, por isso eu gostei mesmo muito mais deste livro. Mas no filme nós, por exemplo, podemos ver bonitas paisagens. Aqui a atriz e todos os atores acho que fizeram um excelente papel. Consegui ver as personagens deste livro bem representadas naquele filme. Para então as pessoas que gostam de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, esta é uma perspectiva diferente. É um livro mais leve, é um livro mais fácil de ler, mas não deixa de falar sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o que é que aconteceu nas ilhas do Canal. Eu, por exemplo, nem fazia ideia que estas ilhas tinham sido ocupadas pelos nazis na Segunda Guerra Mundial. Foi um livro que, além de eu ter adorado, foi um livro que, além de eu ter desfrutado imenso desta leitura, foi um livro que também me fez fez-me aprender um pouco mais sobre a nossa história. Se alguém tem este livro nas suas estantes e ainda não leu, façam um favor a vós mesmos e vão ler esta obra, porque é mesmo uma obra muito bem escrita. Nós não nos apercebemos que são duas escritoras que compuseram este livro. O livro está mesmo muito bem escrito, muito harmonioso. Temos bonitas descrições, temos aqui temos a amizade muito bem representada. Nós vemos a nossa personagem a crescer. Esta jovem era uma jovem órfã, nós vemos que ela cresce, ela encontra nesta sociedade uma família que ela não tinha. É um livro mesmo fantástico, 5 estrelas muito bem merecidas. Para quem gosta de livros sobre a amizade, sobre o amor, um pouco de romance, sobre a Segunda Guerra Mundial,
esta é uma excelente sugestão. Bem pessoal, esta foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Deixem-me cá em baixo nos comentários se vocês já leram esta obra. Também estejam à vontade para me deixar outra sugestão para uma próxima rubrica. Eu vejo-vos então num próximo vídeo do canal. Adeus!